Hoje o seu filho te desobedece. Se você não chama a sua atenção, ele vai fazer de novo. Na segunda vez, se você não o disciplina, ele vai fazer de novo. E ele vai achar que ele não está debaixo da sua autoridade. Ele vai achar que ele não está debaixo de nenhuma autoridade. E ele vai crescer assim. Ele vai crescer achando que ele pode seguir o caminho que ele bem entender. E foi isso que aconteceu com os filhos de Eli. Eles não se tornaram isso que nós lemos aqui da noite para o dia. Isso foi um processo. E quem foi o culpado disso? Foi os pais. Foi Eli. Eli podia ser um homem de Deus, podia cumprir muito bem o seu papel no templo, mas ele falhou com seus filhos. Falhou de que maneira? Não os disciplinando quando eles precisavam ser disciplinados. E aquilo que eu falei várias vezes, e continuo falando porque ainda vale, o que você não corrige com a varinha ou com o chinelo quando ele é pequeno, no futuro, nem com um taco de beisebol. E foi exatamente o que aconteceu com a família, com os filhos de Eli. Eles, nem aí para esse velho. Porque eles não foram ensinados, quando eles eram pequenos, a honrar a autoridade de Eli como pai. A respeitar a posição de Eli como pai. Então Eli não podia exigir nada deles no futuro. Não podia, na verdade, esperar nada além do que aconteceu. Eli colheu os frutos, provavelmente, os frutos da maneira como ele conduziu os seus filhos. Quem sabe Eli estava muito atarefado, não é? com o trabalho da casa de Deus. Não existe trabalho tão importante quanto a sua família. Lembre-se disso. Pai, eu já falei que o rojão estoura na sua mão. Sua esposa vem em segundo lugar. Mas o rojão, ele queima na sua mão. A autoridade começa com você dentro do lar. Faça uso dela. Você pode. Então, a responsabilidade é nossa, homens, como pais. Nós temos que começar a trabalhar no coração dos nossos filhos, de que nós fomos postos aqui por Deus, para cuidar das necessidades deles, para dar a eles amor e para impedir que a alma deles caminhe para o inferno. E nós vamos fazer isso com temor no coração, nós vamos fazer isso com talvez o coração quebrado, mas nós vamos fazer com firmeza, na hora que precisar ser feito. Na hora que nós percebermos que a rebeldia do pecado está se vindo à tona nos corações deles. Isso é um trabalho que nós vamos fazer durante toda a vida. É um treinamento. Nós vamos treinar os nossos filhos a andarem no caminho do Senhor. Ensiná-los a temer, a amar a Deus. Com as nossas vidas, com o nosso exemplo. Amém? Então, quando Deus olha a situação, Deus vê uma coisa completamente diferente. Talvez Eli se achava que ele estava cumprindo o seu papel. Mas os frutos dos seus filhos nos falam de outra coisa. Nos falam de outra coisa. Eli estava falhando ou falhou em algum lugar para eles chegarem nessa condição. Nessa condição. E agora vem as consequências. Porque isso é uma coisa que nós não podemos deixar de esperar. Todas as vezes que nós não agimos como Deus nos pede que nós venhamos a agir, há consequências. E quais são as consequências? No versículo 30, portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade eu tinha dito que a tua casa
e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam, serão desprezados. Um recado aqui para todos nós. Para vocês filhos também. Jovens, adolescentes. Preste atenção no que Deus diz aqui. Os que me honram, serão honrados. Os que me desprezam, serão desprezados. Na verdade, isso foi um recado direto para Eli. Pois foi o que Eli fez. Ele desprezou a Deus e passou a mão na cabeça de seus filhos. Mais um recado para nós, da casa de Deus. Não é? Isso acontece quando nós passamos a mão no nosso pecado e desprezamos a Deus. Em consequência. Vem dias, versículo 31. Vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. Quantos anos tinha ali? O texto não disse ainda, está à frente. Mas ele era novo ou era velho? Então aqui está um recadinho de Deus para Eli, talvez, né? Não sei se Eli entendeu a mensagem logo de cara. Né? Não vai haver velho nenhum na tua casa. Deus já dizendo para Eli o que ia acontecer. Versículo 32. E verás o aperto da morada de Deus. Embora o bem será feito a Israel, não haverá por todos os dias velho algum em tua casa. Versículo 33. O homem da tua linhagem que eu não desarraigar do meu altar será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. O que sobrevirá a teus dois filhos, a Ofne e a Finéias, te será por sinal. Ambos morrerão no mesmo dia. Esse foi o recado de Deus aí. É claro, queridos, que Deus estava tratando esse problema de acordo com a sua gravidade. Não é que isso vai acontecer para a sua família também. Não é isso. Deus, ele trata o nosso pecado conforme a sua gravidade. E esse era o recado para ele. Vocês difamaram a minha casa. Vocês desprezaram a minha morada. As ofertas que eram direcionadas a mim. Vocês mexeram com coisa santa, coisa consagrada a mim. Portanto, os teus dois filhos vão morrer no mesmo dia. Isso foi um recado de Deus para ele. Mas agora o que nós entendemos desse texto, o que nós tiramos para a nossa vida, é que tem consequência. Tem consequência. Não deixe de passar o que é errado. Não deixe passar, porque vai haver consequências. As consequências dos atos de Eli foram para a sua tristeza. E as consequências, se nós errarmos com os nossos filhos, as consequências serão para a nossa tristeza também. Então nós precisamos tomar posição e agir agora. Agora, ainda há tempo. Ainda há tempo. E Deus está do nosso lado. Ele sempre está do lado daquele que procura fazer o que é certo. Amém. Amém? E daí Deus diz que eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que faça segundo o que está no meu coração e na minha mente. E eu lhe edificarei uma casa duradoura, e ele andará sempre diante do meu ungido. Então todo aquele que restar da tua casa, falando para ele, né, virá inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão. E implorará, nomeia-me algum cargo sacerdotal, para que possa ter alguma coisa para comer. Na verdade, o que Deus estava falando para Eli era o seguinte, porque Eli, da mesma forma que acontece hoje, hoje tem muita gente interessada nisso aqui, ó, e vê isso aqui como um comércio, como uma indústria, não é verdade? Daí não é à toa que a gente tem aquela piadinha, né? Pequenas igrejas, grandes negócios, né? Não é à toa, que é o que a gente vê por aí.
naquele templo, muitos viam da mesma maneira. Por quê? Porque era garantido o pão para quem trabalhava no templo. Quem trabalhava no templo sempre ia ter o sustento da sua casa, da sua vida. Porque a lei de Deus garantia isso. O sustento daqueles que trabalhavam na casa de Deus. Então também tinham aqueles que queriam uma vaguinha para desfrutar disso. E era o que os filhos de Eli faziam. Eles já se esqueciam do templo, agora eles só desfrutavam do que era bom, né? Eles só desfrutavam da comida. E Deus joga na cara dele que agora os que restarem da sua descendência vão estar numa condição tal que eles vão implorar por um bocado de pão, implorar por uma gorjeta, implorar por uma vaga, para que possam ter sustento. Então Deus vira a mesa e diz, isso aqui que vai acontecer de agora para diante. E daí novamente no capítulo 3, a Bíblia entra falando de quem? De Samuel. De Samuel. E de como ele crescia em graça, em conhecimento, e como ele servia, né, com nobreza de coração, com sinceridade, com esforço, com compromisso. E daí nos fala o que se deu da vida de Samuel. Foi um grande homem de Deus. Eu queria encerrar essa mensagem com uma figura, que talvez você tente aí montar essa figura na sua mente. O que aconteceu é que logo depois disso, os filisteus descem contra Israel. Israel junta seus homens, seus soldados e descem para a batalha. E eles se confrontam e como uns 4.000 homens de Israel caem na batalha. Israel recua, volta para o seu acampamento e teme. O que está acontecendo? Precisamos da ajuda de Deus aqui. O que eles fazem? Eles mandam descer a arca de Deus do templo. Manda trazer a arca de Deus. Eles achavam que a arca de Deus ia mudar, né? Eles trataram a arca de Deus como um amuleto, né? Vamos ter a arca no nosso meio, a batalha vai virar. Só que eles se deram mal. Quem trouxe a arca, quem veio junto com a arca foram Finéias. Qual que é o nome do outro filho? Hofni. São os filhos de Eli. Eles descem com a arca para junto, para meio da batalha. O que acontece é que Deus usa aquela circunstância para cumprir o que ele havia dito a Eli. Então os dois... Israel perde a batalha, muitos homens morrem, como 30.000 homens morrem na batalha, e a arca é tomada. A arca de Deus. A arca que simbolizava a presença de Deus. Algo, um símbolo de grandeza, de orgulho para a nação de Israel. Cai na mão do inimigo. E de cabo os 2 filhos de Eli também morrem na batalha. Eli está lá na casa, lá em Israel, sentado na porta do templo, esperando notícias. E notícia ruim viaja rápido, né? Alguém, então, um mensageiro corre com a notícia e chega e anuncia a Eli. Eli se assusta com aquilo, cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Então no mesmo dia, Deus faz cumprir a sua palavra. Mas o que eu queria que vocês montassem aí na mente de vocês, talvez essa figura de Eli sentado na sua cadeira,